aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Gouveia e seja bem-vindo ao Sem Nada TV. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Você conhece alguma? Você já ouviu falar? Eu aposto que pelo menos uma você conhece. As pirâmides do Egito. Agora, roda a vinheta! Eu vou começar falando da mais famosa, a mais conhecida e a única que ainda está em pé até hoje, a Grande Pirâmide de Gizé. Todo mundo já ouviu falar, já viu foto, já viu em algum lugar. Eu sinto te informar, mas nenhuma pessoa que estuda isso a sério vai dizer que foram os alienígenas que construíram. Os estudiosos afirmam que a Grande Pirâmide foi construída mais ou menos uns 4.500 anos atrás. Bastante tempo. As pirâmides foram utilizadas para enterrar os faraós. Elas eram os grandes sarcófagos, onde você enterrava os faraós com todas as coisas que ele tinha, cavalo, escravo, armas, um monte de coisa. Segundo o historiador grego Heródoto, 100 mil homens trabalharam na construção da Grande Pirâmide durante 20 anos. A Grande Pirâmide tem tantas coisas nela que são coincidências ou características especiais que eu vou fazer um vídeo falando só sobre ela. Por exemplo, apenas como curiosidade, as 3 pirâmides estão alinhadas com o cinturão de Órion. A Grande Pirâmide, que não tem o nome de grande à toa, foi a construção mais alta feita pelo homem durante 4.000 anos. Ela só foi superada em altura pela Torre Eiffel em 1889. Você tem pedras na Grande Pirâmide que podem pesar até 80 toneladas. Você tem noção de que eles carregavam isso? A Grande Pirâmide é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo e a única que permaneceu em pé até hoje. Existia um antigo provérbio árabe: o homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Os jardins suspensos da Babilônia seriam pequenas montanhas artificiais com terraços sobrepostos com algumas quedas d'água e na qual você tinha um grande jardim. Segundo os relatos, ele foi construído em 600 a.C. pelo rei Nabucodonosor. Os jardins teriam sido construídos na região do Iraque, às margens do rio Eufrates. Os jardins teriam sido construídos por Nabucodonosor em homenagem à sua esposa, porque ela estaria sentindo muita saudade da terra dela. Porém, acredita-se que os jardins tenham sido destruídos durante um terremoto no século I, embora alguns ainda duvidem se eles realmente tenham existido ou se foram apenas uma construção poética da época. A estátua de Zeus em Olímpia. A estátua representava Zeus sentado em seu trono. Tinha 12 metros de altura e foi projetada para inspirar admiração em todo mundo que visitasse o templo de Zeus. A estátua teria sido feita pelo escultor Pídias em 432 a.C. Ela seria tão grande em relação ao templo onde ela estava que os visitantes diziam que se Zeus quisesse se levantar, ele ia arrebentar o teto do templo todo. Na mão direita de Zeus haveria uma pequena estátua da deusa da vitória, e na mão esquerda um cetro com uma águia pousada. A estátua foi muito venerada. Porém, acredita-se que ela foi levada para Constantinopla e acabou sendo destruída, ou por um terremoto ou por um incêndio. O Templo de Ártemis em Éfeso. O templo teria sido construído em 550 a.C. em Éfeso, na Turquia. Os historiadores antigos não economizavam elogios para descrever a sua beleza e grandiosidade. O templo foi todo construído em mármore. Ele teria 129 metros de altura por 70 de largura. Ele teria demorado 120 anos para ficar pronto, porém foi destruído em apenas um dia. O templo teria sido destruído quando um homem simplesmente resolveu tacar fogo nele porque queria ficar famoso. Então, depois decretaram que o nome dele jamais deveria ser lembrado. E eu, só de sacanagem, não vou falar o nome do sujeito. O templo era dedicado a Ártemis, a deusa da caça e dos animais selvagens. Teoricamente, na mesma noite em que o templo foi destruído, Alexandre o Grande teria nascido também. O templo foi reconstruído, depois ele foi destruído pelos godos, depois ele foi reconstruído de novo e foi destruído mais uma vez. Esse foi duro na queda. A sua destruição final foi devido a uma multidão liderada pelo arcebispo de Constantinopla. O mausoléu de Halicarnasso. Ele teria sido construído para um rei persa chamado Mausolo, e daí que vem a palavra mausoléu. Seria um grande túmulo de mármore que contava com vários detalhes em ouro. Infelizmente, essa sepultura acabou sendo desmantelada e você pode encontrar partes dela em diversos museus pelo mundo, como por exemplo o Museu Britânico em Londres. Ele teria sido construído em 351 a.C. O rei Mausolus teria escolhido a cidade de Halicarnasso para fazer a sua capital, e ele fez um grande esforço para tornar ela a cidade mais linda do mundo. O Colosso de Rhodes. Imagina você estar chegando num porto, numa cidade antiga, com seu barquinho de vela ou de repente de remo, e dar de cara com uma estátua colossal de 30 metros de altura posicionada na entrada do porto. A estátua era feita de bronze e qualquer embarcação que quisesse entrar no porto teria que passar por debaixo de suas pernas. A estátua seria do deus Hélio, que seria o patrono da ilha de Rhodes. O gigantesco colosso acabou sendo derrubado por um terremoto 55 anos depois de ter sido construído. Foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ter sido completada, porém a primeira a ter sido destruída.
A última maravilha do mundo antigo, o famoso farol da cidade de Alexandria. Construído por volta do ano 250 a.C., próximo ao porto da cidade de Alexandria, no Egito, essa grande torre de mármore com mais de 100 metros de altura servia para guiar as embarcações durante a noite, como um farol normal. Porém, além de contar com uma chama que guiava as embarcações à noite, eles também tinham um conjunto de espelhos para utilizar durante o dia, sendo visível a uma distância de 50 km. O farol, assim como praticamente todas as outras construções antigas, foi seriamente danificado por um terremoto. E após uma série de terremotos, durante um espaço de tempo considerável, ele acabou desaparecendo em mais ou menos 1480 d.C. Existe um forte egípcio construído no local que utilizou parte do material das ruínas do farol para sua construção. Além dessas 7 maravilhas, que são as mais famosas, você também tinha outras coisas bastante interessantes no mundo antigo, como, por exemplo, o antigo labirinto egípcio. Os historiadores antigos também não concordavam sobre todas as maravilhas. Alguns sugeriram outras maravilhas para se colocar na lista, como a muralha da Babilônia e o portão de Star na Babilônia também. É isso aí, galera. Se você tiver gostado, clica aqui em gostei, se inscreve aqui no canal e se você quiser, você pode clicar aqui e ver os próximos vídeos. Quais das 7 maravilhas você já conhecia? Já tinha ouvido falar? Qual você gostaria de poder ter visitado? Escreve aqui nos comentários e deixe a sua opinião. Até a próxima!